Olá, queridos companheiros, estamos mais uma vez aqui pelo projeto André Luiz, do estudo do conjunto de livros intitulado A Vida no Mundo Espiritual, começando esse estudo pelo livro Nosso Lar, e lembrando que no outro vídeo nós havíamos conversado sobre umbral, André Luiz e nós aprendemos sobre o significado dessa palavra, as características que envolvem os espíritos que habitam essa região de um plano espiritual e como nós, através dos nossos pensamentos e nossas ações e atitudes de vibração mais baixa, acabamos também por alimentar esse tipo de região. Então hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do livro Nosso Lar, dessa vez no seu capítulo 13, que se intitula No Gabinete do Ministro. No final do capítulo 12, nós vimos que o André Luiz, depois de ver todo o trabalho que é executado pela espiritualidade, aos irmãos que se encontram naquelas regiões de vibração mais baixa, ao qual Lísia deu o nome de umbral, e acendeu nele essa luzinha de querer trabalhar, querer fazer alguma coisa pelos que precisavam, necessitavam. E Ulisses até pergunta para ele se ele realmente se achava em condições de fazer aquilo naquele instante em que ele ainda estava recebendo auxílio lá no ministério. Então, esse capítulo 12 começa com o André Luiz fazendo uma reflexão sobre a vida dele. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotado anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Então, o André Luiz está realmente recondicionando suas forças, ele está melhorando com os tratamentos que ele recebe lá no Ministério do Auxílio, e ele começa a realmente querer fazer alguma coisa. André Luiz era aqui no plano material, um médico que trabalhava bastante, estudava bastante, e ele então estava querendo novamente ser útil. E o que é importante entender é que ele já tinha aquela consciência que ele tinha deixado passar na vida dele encarnado várias oportunidades excelentes de trabalho aqui na Terra. Ele não deu a importância necessária ao seu ofício. E então ele até se considera como um agricultor que está em plenas forças, que tem os instrumentos às mãos, mas que não consegue fazer o seu trabalho. Ele está impedido. Embora ele tenha toda a sua vontade para movimentar-se, ele ainda encontra algumas barreiras. E a gente, sobre o trabalho, vai encontrar no Livro dos Espíritos uma questão, a questão 678, e Kardec pergunta à espiritualidade: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalho? Ou seja, nos mundos que são mais evoluídos espiritualmente, ainda assim existe a necessidade de trabalho? É o que o Kardec pergunta. E os espíritos superiores respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil.
a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, embora a espiritualidade que vive em mundos superiores seja menos material, executa trabalhos menos materiais, trabalhos mais com a criação do pensamento, isso não quer dizer que eles estão inativos. Eles continuam trabalhando. Existe até uma frase de Jesus que ele fala, né, quando é questionado sobre ele estar trabalhando no sábado. E Jesus responde: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então Deus não cessa de criar, Deus não cessa de trabalhar, e nós, como suas criações, como seus filhos, também precisamos estar sempre prontos ao trabalho. Lembrando que a espiritualidade nos ensina que trabalho é toda atividade útil para nós mesmos e para o nosso irmão. Então, a partir do momento que a gente está orando, que a gente está estudando, né, também é um trabalho importante espiritualmente falando. E lembrando aqui a última frase que é bem interessante: a ociosidade é um suplício. Então não fazer nada realmente nos deixa muito incomodados, né? Ficar sentado direto diante da televisão vai fazer a gente doer nossas costas. Então o corpo está querendo sempre se movimentar. O espírito também tem que fazer dessa atitude uma constante. Então tá aqui. O André Luiz continua relatando o que ele está presenciando lá no ambiente hospitalar do Ministério do Auxílio. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta sabia que o meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Então, lembrando, ele era um médico, está no hospital, e ele escuta gemidos, né, pedidos às vezes de socorro de outros espíritos que estão na sua ala, e ele, como médico, ele gostaria de ajudar esses irmãos. Só que ele não pode ajudar. Ele não pode ajudar porque os médicos espirituais, aqueles que lá trabalham, eles trabalham de forma diferente. A medicina espiritual começava no coração, ou seja, a espiritualidade sabe que muitos daqueles nossos sentimentos que são gerados por nós mesmos, que causam as nossas dores. O André Luiz não tinha esse conhecimento e não tinha essa capacidade de exteriorizar o seu conhecimento em amor e em cuidado fraternal. Ele ainda estava muito preso aos seus livros, aos seus títulos conquistados. Então ele poderia ir com uma soberba, tentar ajudar algum irmão e acabar atrapalhando não só esse irmão que sofre, como a ele mesmo, que ainda não estava preparado para esse tipo de trabalho. Por isso que ele fala que qualquer enfermeiro mais simples sabia muito mais do que ele, que era tido como um médico, um cientista, um homem de renome aqui no plano material. Justamente porque ele não sabia ainda trabalhar com a medicina que envolve sentimentos, energias, novas atitudes. Ele não sabia trabalhar com esse tipo de doente e com esse tipo de medicina. Por isso que colocou no título aqui, a medicina diferente do plano espiritual. E ele conversa com o Lísias sobre essas ideias que ele está tendo, essa necessidade dele poder fazer alguma coisa, já que ele está realmente melhorando, tomando posse de seu corpo perispiritual, podendo fazer outras coisas. E o Lísias, então,
da ideia dele falar com o Clarencio. Vai lá, fala com o Clarencio, vê o que ele acha dessa sua ideia. Então, o André Luiz continua nos narrando. Consultaria o ministro do Auxílio. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, o Ministério do Auxílio, onde ficava o ministro. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. Então, quando ele chega lá, talvez ele tivesse até a ideia de que ele falaria sozinho com o ministro, que essa era uma ideia dele, não. O ministro também atenderia outras demandas, então já tem lá outras pessoas, outros espíritos aguardando serem atendidos pelo ministro Clarencio. O delicado ministro do Auxílio começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servisse igualmente a outros. Então, dá para a gente entender que eles entravam de 2 em 2, mas não era assim, um assunto não era aleatório ao outro. Muitas vezes os assuntos eram parecidos e a demanda de um auxiliaria nas questões do outro. Seria como um aprendizado. Isso é muito interessante porque assim vai fazendo com que aqueles que entram na sala do ministro também comecem a domar o seu melindre. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente não pode fazer isso num centro espírita, numa entrevista, chamar de 2 em 2, embora o caso seja igual ou parecido, porque tem um melindre. Uma pessoa não falaria com a outra, ou não gostaria de falar sobre o seu problema, tem vergonha, né? Tem realmente esse melindre. E muitas vezes a gente não entende o que é o melindre. Por isso que eu trouxe aqui o significado dessa palavra, que é a delicadeza na maneira de tratar alguém, tendência da pessoa que se magoa com facilidade, especialmente por coisas sem muita importância. É uma suscetibilidade, são pessoas suscetíveis, sentimento de constrangimento ou de vergonha, pudor, recato, escrúpulo. É lógico que em casos muito especiais, né, a conversa separado ela é sempre mais importante. Agora, realmente, quando é um caso assim, de coisas que têm muito pouca relevância, poderia sim ser cuidado por 2 pessoas, que é o que acontece no plano espiritual. Então, assim, isso para o André Luiz realmente deve ter espantado demais, porque ele teria que ir junto com uma outra pessoa para poder falar sobre sua ideia de trabalho, né? E isso pode ter deixado o André Luiz um pouco ressabiado sobre a entrevista com o ministro. Mas mesmo assim ele já está tendo um primeiro treinamento, que é para treinar o seu melindre. Então a entrevista vai começar. Penetrei no gabinete do ministro, né, em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. Lembrando, espíritos são todos iguais. Então não é porque ela está perispiritualmente em imagem de uma senhora idosa que ela teve essa vantagem de falar primeiro. É que ela chegou antes do André Luiz ao ministério. Porque senão, lá os espíritos são iguais. A roupagem do perispírito, ele se modifica de acordo com a nossa vontade, assim que a gente possa ter esse domínio do nosso corpo perispiritual. Senão, quanto ainda não temos, nós ficamos ainda amarrados à última existência. Por isso que, embora ela esteja como uma senhora idosa, não foi pela sua idade que ela foi atendida primeiro, mas sim porque ela chegou lá no Ministério do Auxílio em primeiro lugar. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. E aí a senhora vai começar a falar e o André Luiz está lá no cantinho ali, esperando ver o que vai acontecer.
Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Lembrando então, quando ela fala assim que os desígnios do Pai são justos e amorosos, muito dos infortúnios que podem estar atacando seus filhos podem ser também pelas suas más escolhas que eles estão fazendo aqui no plano material. Então, muitas vezes até essa ideia de que ela pode não ter preparado-os muito bem para a sua partida, ou seja, não deu-lhes a educação moral necessária, pode fazer com que ela sinta, na verdade, a angústia por sentimento de culpa dela como mãe não ter preparado seus filhos para escolher os melhores caminhos. Lembrando, se ela o fez, se ela preparou os filhos para viver moralmente de uma forma segura, ela não teria por que ter essa angústia ou ter esse sentimento de culpa. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Então, se ela realmente reconhece que o que está acontecendo é o bom para os filhos, por que ela está pedindo esse auxílio? Então, novamente, parece que ela está mais com sentimento de culpa do que querendo ajudar os seus filhos. Então tá lá, o bônus hora, moeda do merecimento e esforço próprio. E a senhora continua as suas rogativas e o André Luiz está lá do lado só ouvindo. Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Então veja, ela não tem recursos para ajudar ninguém. A gente depois vai ver mais adiante por que ela não tem esses recursos. E ela não está pedindo a intercessão de ninguém, quer ela mesma ir até as esferas do globo e tentar ajudar os seus filhos. E a gente vai ver que isso muitas vezes não é possível. Se não temos as ferramentas necessárias para nos auxiliar, como é que a gente vai poder ajudar o próximo? Fica bem difícil, né? E aí então explica o ministro: ah, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Então, primeiro, veja que o ministro já coloca algumas qualidades, algumas atitudes que parece que essa senhora não tem. Primeiro, o espírito de humildade. Veja que ela não pediu um auxílio, por exemplo, para os mentores dos filhos, para um espírito mais evoluído. Ela quer ela mesma auxiliá-los. Falta a humildade de saber que ela não consegue. E outra coisa, o espírito de humildade e de trabalho. Então, possivelmente, ela também não está conseguindo trabalhar lá no plano espiritual. Por isso que o ministro pergunta quantos bônus horas ela tem. Mais à frente, no próprio livro, vai ter um capítulo só sobre o bônus hora, mas a gente pode entender que é mais ou menos assim, como um vale, como se fosse mais ou menos uma prestação de serviço. Você trabalha em nosso lar, você ganha esse bônus hora lhe dá direito a diversão, lhe dá direito a algumas outras atividades em nosso lar, e ao qual há alguns direitos, como por exemplo auxiliar os nossos entes queridos. E ela agora está perguntando, tudo bem, mas quantos bônus horas você tem para que eu possa fazer alguma coisa por você? A interpolada respondeu hesitante:
304. Comeu aqui o 300 aqui, mas é 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Então fiz até uma continha aqui do lado aqui, ó. Se ela fizesse 40 horas semanais, em 52 semanas, que é um ano, em um ano ela teria feito 2.080 horas. Ela está há 6 anos lá. Ela deveria ter 12.000 horas de bônus hora, 12.000 bônus hora. Ela tem apenas 304. Ela trabalhou mais ou menos uns 30 dias, durante 6 anos. Então, veja que ela não conseguiu entrar no espírito de trabalho de nosso lar. A gente vai ver depois por que ela não conseguiu isso. E aí eu trago uma frase aqui para a gente poder refletir. Viver desalinhado com os propósitos de Deus é viver perdendo tempo. E os propósitos de Deus passam pela humildade e pelo trabalho. Sempre lembrando que o trabalho é qualquer atividade útil para nós ou para o nosso próximo. E quando a gente não entra nesses propósitos de Deus, nós perdemos tempo nessa encarnação. Inclusive estava lendo uma passagem de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, que ele fala justamente isso. As atitudes, a gente vai poder renová-las em outra encarnação. Mas as horas que a gente está perdendo nesta encarnação, essa a gente não recupera mais. Então é justamente isso, a gente não pode perder tempo de ajudar, de trabalhar por nós e pelo nosso próximo. E agora, então, nesse capítulo, nessa parte do capítulo, desculpe, a gente vai ver onde que o ministro tentou colocá-la para trabalhar e por que ela não conseguiu trabalhar. Por isso que essa parte eu coloquei lá com quantos obstáculos, né? Ela mesma mostrava obstáculos ao que estava acontecendo. Então vamos lá. Diz o ministro para ela: entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Lembrando que o Ministério da Comunicação ele exige do espírito uma alta noção de responsabilidade. Então, o que o ministro diz para ela assim, logo que ela saiu da área hospitalar, ele foi lhe oferecido esse trabalho no Ministério da Comunicação. E o que ela diz? Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Como ela era da turma de vigilância, ela deveria evitar que entidades que não estavam preparadas dessem comunicação, né? O Ministério da Comunicação ele faz esse trabalho de comunicação entre a espiritualidade e o plano material, entre o plano material e a espiritualidade. Então, ela na vigilância ela tinha que evitar esse tipo de interferência nas comunicações. E ela não conseguiu se adaptar. Ó, natural, porque a entidade me malfazeja, não conseguia me dar bem com isso. Então, tudo bem, diz o ministro. Coloquei-a depois nas tarefas regeneradoras. Tá? Lá no Ministério da Regeneração, onde lá os testemunhos são muito necessários, porque no Ministério da Regeneração trabalha com a espiritualidade que vem daquelas regiões muito densas. Então, o seu testemunho é muito mais importante. Seu exemplo de amor, de fé, perseverança para aquela espiritualidade estar lá. E o que ela responde? Nas tarefas regeneradoras foi pior. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Veja que ela não traz nenhum testemunho de amor ao próximo.
E com esse sentimento, realmente, ela está mais atrapalhando o trabalho do que auxiliando, né? Se ela não consegue ajudar as pessoas, ainda mais no ministério como o da regeneração, realmente ela está deslocada. O ministro continua: reconhecendo suas dificuldades, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados, que é justamente no Ministério do Auxílio. E no Ministério do Auxílio exige da espiritualidade uma atividade muito laboriosa, muito trabalho e complicada, porque tem que trabalhar justamente com aqueles nossos irmãos mais perturbados. Aqueles irmãos que muitas vezes ainda não aceitam que desencarnaram, aqueles que têm uma saudade extrema dos seus entes queridos que aqui ficaram, que têm ainda o remorso muito forte dentro deles, então cria uma aura psíquica sobre eles muito fortes, e os enfermeiros têm que auxiliar nesse tipo de trabalho. Lembra que o Lísias trabalha nesse ministério, e ele não apenas é um enfermeiro, como ele também faz um tour, né? Ele explica como é nosso lar, ele tira as dúvidas dos irmãos que estão chegando, como ele faz com o André Luiz. E o que a senhora diz para o ministro sobre o Ministério do Auxílio? Quem os tolerará, se não os santos? Aí fica difícil, né? Fiz o possível, entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Então, novamente, lhe falta muito de colocar-se no lugar do próximo, né? De ter a empatia com os irmãos. Veja que ela não tem essa empatia com as almas que lhe são desconhecidas, ela acha que ela vai ter essa empatia com o sofrimento dos filhos. Mas aí o ministro continua: não ficaram aí meus esforços. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento, onde lá, nesse tipo de ministério, a espiritualidade alcança valores intelectuais muito altos. Fazem pesquisa, fazem estudo. Agora, continua o ministro, mas contudo, talvez enfadada com as minhas providências, ou quero dizer, cansada, né, das minhas providências, a irmã recolheu-se deliberadamente aos campos de repouso. Ou seja, passou por todos os ministérios que podia, menos o da elevação divina e da elevação e da união divina, que são para espíritos mais evoluídos espiritualmente. Passou por todos onde ela podia, não conseguiu trabalhar em nenhum e, por conta própria, foi para as férias. Foi lá para os campos de repouso, ficar repousando porque não conseguia. Agora, volta a reafirmar, como vai ajudar seus filhos encarnados se não conseguiu ajudar nenhum dos irmãos desencarnados? Não fez por ela, não fez pelo próximo. E aí ela reclama ainda do Ministério do Esclarecimento. Era também impossível continuar ali. Só experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Ela está lá para estudar, para conhecer, e ficou essa ideia de que ela não conseguia realmente se esforçar para nada. Ela não queria modificar-se. Ela não tem essa vontade da modificação. Ela não consegue fazer essa modificação. Nós vamos ver depois no capítulo que fala sobre o bônus hora, que sim, existem muitos espíritos que vivem dessa maneira, sem querer se modificar, sem querer trabalhar pelo próximo, e continuam lá sendo cuidados de eterno. Aí o ministro começa a falar: pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Novamente o ministro usa essas duas palavras,
trabalho e humildade, que são o caminho do auxílio, o caminho do cristão, que são também o caminho do Cristo. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer corrente de simpatia. Se a gente não consegue ajudar ninguém, a gente não se ajuda. E não conseguimos ajudar aquele que está mais próximo de nós. Por isso que, como nós não temos um grau evolutivo ainda muito superior, nós precisamos de cooperadores, amigos espirituais que estão num nível evolutivo maior, que possam nos ajudar. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que fazer essas correntes de amizade, essas correntes de simpatia. Ter a humildade de saber que a gente não consegue tudo e que podemos ser auxiliados quando nós fazemos a nossa parte. Nós também não podemos ficar esperando que a espiritualidade venha aqui e resolva nossos problemas. Mas nós podemos pedir força, fé, aumentar o nosso grau de perseverança, de tenacidade diante dos problemas. Isso a gente pode pedir e continuar o nosso esforço em modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que assim a gente possa nos auxiliar, nos modificar e ao nos modificar a gente consiga ajudar o nosso próximo. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. A gente pode até pensar que, por exemplo, no centro espírita a gente não pode fazer tudo sozinho. Existem as pessoas, por exemplo, que ficam na recepção, as pessoas que ficam na entrevista, a pessoa que vai fazer a preleção, os passistas, cada qual fazendo um tipo de trabalho, todos num nível superior, todos num nível de máximo envolvimento, fazem com que o centro espírita, a casa espírita, seja realmente um lugar de refazimento. E é por causa disso, por causa que ninguém faz tudo sozinho, né? A gente precisa ser como as formiguinhas, um estar sempre ajudando a outro. E continua o ministro Clarencio: fira-se o coração, né? Ou seja, fira-se o orgulho, experimente-se a dificuldade, o esforço, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador universal. Então, a gente tem que ferir o nosso orgulho, a gente tem que trabalhar esse nosso orgulho, a gente trabalha o nosso orgulho ao fazer, gerar dentro de nós a humildade, experimentarmos a dificuldade através do esforço de vencermos as barreiras, mas lembrando sempre que o serviço pertence a Deus. Nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos pelo nosso próximo, nós trabalhamos para nós mesmos, mas sempre lembrando que o nosso patrão é Deus. Enquanto isso, o ministro continua falando, com certeza a senhora está se debulhando mais ainda em lágrimas e o André Luiz continua lá quietinho do lado dele, acho que já cada vez menorzinho, de tanto que ele está escutando lá. Ele foi pedir trabalho. E o ministro então vai terminar a sua explicação. Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica incapaz de prestar socorro justo. Ou seja, o ministro está falando o seguinte: se eu deixo você ir ao plano material para a vida dos seus filhos, para tentar ajudá-los, você vai acabar atrapalhando mais ainda. Porque como não consegue ajudar, vai criar um sentimento pesado de decepção
Essa decepção vai se transformar naquilo que nós conhecemos comumente como obsessão. Ou seja, ela vai ficar obsediando os filhos. Ela não consegue ajudar, o sentimento que ela vai gerar não é bom e vai acabar atrapalhando a vida dos próprios filhos. Os que não cooperam não recebem cooperação. É uma troca, né? E isso está justamente, inclusive, na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, existe essa troca no plano espiritual e Jesus já tinha nos alertado sobre isso. Isso é da lei eterna, continua o ministro. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou? Nem mesmo a simples simpatia. Ou seja, toda aquela passagem que ela teve dos ministérios, em vez de cuidar com atenção daqueles que necessitavam, fazer amizade com aqueles que lá já trabalhavam, não, ela até falou que os chefes no ministério eram ásperos, eram duros, né? E falou que as pessoas eram imundas. Então, assim, não gerou em sua volta esse sentimento de felicidade, de amor, de amizade. Então, ela não tem como dar, ela não conquistou nada para si. Na verdade, ela não modificou o seu jeito de ser. Ela não fez nada que mudasse o seu jeito de ser. Ela continua do mesmo jeito que ela estava ao partir para o plano espiritual. Esse é o jeito dela. Então, possivelmente, a educação que ela deu aos seus filhos foi justamente essa. Eles também podem ter esse sentimento de não ser simpáticos, de não gerar para si verdadeiras amizades. E isso realmente é muito complicado aqui no plano espiritual, no plano material. E o ministro, então, dá o veredito. Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Então o que o ministro falou pensa no que está fazendo. Se tivesse já se modificado, se esforçado em vencer suas más tendências, tivesse pelo menos essa vontade de vencer as más tendências, não estamos nem de já ter vencido, mas fazer o primeiro movimento de vencer essas más tendências, ela poderia agora auxiliar os seus filhos. Mas não consegue. Ela não consegue. Então, o ministro fala, pensa um pouco na sua vida. Vê se você começa agora a mudar suas atitudes. Que é justamente o que a gente também precisa fazer nas nossas vidas. Parar, refletir, pensar se a energia que nós estamos criando é boa o suficiente para nós mesmos e para o próximo que estão à nossa volta. E aí eu trago uma última frase da Ana Vitória Ferreira Borges, do site O Pensador, que diz o seguinte: a arte de ser simpático é abdicar sua vez de ser chato e egoísta para que o outro o faça. Então, se a gente terminar esse capítulo com essa reflexão, acho bem interessante. Vamos deixar que o próximo seja chato, egoísta e aceitá-lo dessa maneira. E a gente evita de ser assim. Fiquem todos na paz de Jesus e até uma próxima oportunidade no próximo capítulo. Que assim seja.